Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Vamos continuar falando sobre os hábitos alimentares importantes para a nossa saúde. Estes hábitos importantes para a nossa saúde são quais? Ter uma alimentação saudável, isso mesmo, comer bem. E além de tudo isso, além de comer bem, de comer alimentos que trazem nutrientes para o nosso organismo, que ajudam ao fornecimento desses nutrientes que o nosso corpo precisa, nós também precisamos ter outros hábitos. Mas quais são esses hábitos? São os hábitos que nós temos que ter para a nossa saúde, para manter a nossa saúde. Devemos, na nossa vida diária, nós temos o quê? Muitas atividades para serem realizadas. Algumas pessoas trabalham, as crianças têm que estudar, têm que realizar as suas tarefas de casa e para tudo isso nós precisamos de quê? Nós precisamos de energia, nós precisamos ter muita energia no nosso organismo. Lembram que na aula passada nós falamos um pouquinho da alimentação saudável? O que acontece se você começa a se alimentar somente de alimentos que são doces, frituras, excesso de refrigerante, o que vai acontecer com o seu organismo? Seu organismo vai ficar enfraquecido, vai ficar precisando de alguns nutrientes e esses nutrientes nós encontramos nos alimentos, certo? Muito bem, agora vamos falar de outros hábitos que nós devemos ter para a nossa vida. Hábitos que nós devemos ter para cuidar do nosso corpo e estarmos bem no ambiente em que vivemos, certo? Vamos lá então, crianças. O que vocês fazem durante o dia? Vocês realizam as tarefas da escola, algumas crianças já estão indo para a escola, não é mesmo? Muito bem. E para fazer estas coisas que nós temos como atividade diária, atividades que são rotineiras da nossa vida, nós precisamos estar muito bem. Então, vamos começar a falar do sono. Crianças, vocês costumam dormir que horas? Vocês já pararam para observar o horário que vocês vão dormir? Mas então, por que é importante dormir? Nós dormimos por quê? O que acontece quando nós dormimos? Vamos lá então, responder todas estas questões. Dormir é muito importante, é durante o nosso sono que nosso corpo vai o quê? Vai repousar, vai descansar. Depois de um dia agitado, das tarefas que realizamos, nós precisamos o quê? Descansar. O nosso corpo precisa descansar, a nossa mente também precisa descansar. Então é importante o quê? É importante dormir no horário correto. Então, o que seria o horário correto? O horário correto, temos que dormir num horário que nos prevaleça pelo menos no mínimo 8 horas de sono. Você sabia disso? Isso mesmo, nós precisamos dormir pelo menos 8 horas. Não significa que nós vamos dormir 8 horas da noite, não. É 8 horas. Então, para que o nosso sono tenha esse período de 8 horas, descansando ali, nós precisamos dormir mais cedo. Principalmente as crianças que acordam bem cedo para ir à escola. Então, precisam ter uma rotina saudável também durante o sono. Quando vai chegando a tardinha, você já tem que estar preparado, já tem que estar ali higienizado. Depois você vai fazer a sua alimentação, que é a janta, e logo depois você vai se preparar para dormir. Não é verdade? Então, você precisa ter pelo menos 8 horas de sono para que assim seu corpo ele possa descansar e no outro dia você acordar bem disposto para realizar todas as suas atividades. Principalmente quem vai à escola cedinho. Algumas pessoas trabalham no período da noite, não é mesmo? Vocês já observaram? Mas essas pessoas que trabalham à noite, elas têm um outro período para descansar, elas descansam no período do dia. Assim também elas precisam dormir no mínimo 8 horas para que o seu corpo possa descansar, possa relaxar. E uma coisa importante, crianças, vocês sabiam que é durante o sono, na hora que vocês vão dormir, estão lá descansando, que é liberado durante o sono um hormônio de crescimento?
Muito bem, criança. É nesse período que o nosso corpo está descansando, principalmente o corpo das crianças de vocês, quando vocês estão dormindo, é que esse hormônio do crescimento é liberado. Então, é importante que você durma pelo menos esse período de 8 horas, para que assim o seu corpo possa crescer saudável, né? Ele também que no outro dia você vai estar bem disposto para realizar todas as suas atividades. Mas não é só esse hábito, não são só esses hábitos que nós precisamos ter. Nós também precisamos ter o hábito de beber água. Quem bebe água várias vezes ao dia? Eu bebo muita água, é importante beber muita água. Mas para que é importante? Por que é importante beber tanta água, hein, crianças? Você sabia que quando nós bebemos água, o nosso corpo fica hidratado? Isso mesmo, para o bom funcionamento de todo o nosso organismo, até mesmo da nossa pele, é necessário água no organismo. Então, nós precisamos estar atentos também a esse hábito, que é beber água, para que assim deixe o nosso corpo bem hidratado, certo? Se você esquecer de beber água, o que vai acontecer? Seu corpo vai começar a pedir água. E de que forma o nosso corpo pede água? Nós ficamos com sede, isso mesmo. Quando nós ficamos com sede, significa que o nosso corpo já está desidratado. Então, temos que correr e beber água. E como é bom beber água, não é, crianças? Muito bem. Além de todos esses hábitos, tem um outro hábito também que é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, que é se exercitar. Mas o que seria se exercitar? Quando criança, vocês se exercitam, não é mesmo? Vocês brincam, vocês pulam, vocês correm e isso é muito bom para o desenvolvimento do seu organismo, você sabia? Vamos observar aqui o que essas crianças estão fazendo. As crianças estão brincando. É possível observar nestas imagens que as crianças estão brincando de diversas brincadeiras, certo? Algumas estão pulando, estão aqui brincando de roda, estão pulando a amarelinha, certo? Aqui estão brincando com peão. Aqui estão se movimentando bastante com peteca ao ar. Estão também aqui pulando corda. E ao fazer essas atividades, crianças, o que acontece com o organismo? O que acontece? Ao realizar estas brincadeiras, automaticamente as crianças estão se exercitando e isso é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, vocês sabiam? Esses exercícios também fortalecem o quê? O músculo, fortalece todo o nosso organismo, certo? Então é muito importante as brincadeiras. Vamos observar o que essas crianças estão fazendo. Estas crianças estão fazendo o quê? Estão brincando. Estão brincando de quê? Estão brincando de futebol, estão jogando bola. Muito bem. Ao jogarem bola, ao brincar de futebol, o que acontece? Elas estão se exercitando e isso é fundamental. Temos que ter uma alimentação saudável, dormir bem, ingerir o líquido, né? Água, para que o nosso corpo fique hidratado e também se movimentar. Exercitar. Isso é muito importante para o bom funcionamento do nosso corpo, certo? Fundamental. Agora vamos pensar um pouquinho. Crianças que jogam muito videogame dentro de casa. O que acontece? Elas acabam deixando de se exercitar, de exercitar o seu corpo e ficam ali condicionadas, sentadinhas à frente do videogame, ali da televisão. Será que a criança que joga muito videogame, que quase nunca corre, ela vai ter um organismo saudável? Vai, ela pode ter um organismo saudável, mas aquelas crianças que se movimentam, que correm, que pulam, vão ter em seu organismo o que? Mais favorável para quê? Para um bom desenvolvimento, isso mesmo. Então é muito importante também se exercitar, fazer uma atividade física, certo?
Crianças, vamos falar um pouquinho com relação agora a alguns alimentos que são alimentos processados, alimentos industrializados. Quem em casa come muitos doces, come muito alimentos que são enlatados. Olha só, temos aqui um exemplo, a sopinha, a sopa enlatada, né? Essa sopa enlatada, ela não é tão favorável à nossa saúde. Ela é um produto industrializado, certo? Por mais que aqui tenha o macarrão, tenha alguns legumes, mas ela não é tão favorável ao nosso organismo. O ideal seria o quê? O ideal seria preparar uma sopa com ingredientes frescos, com os legumes, com uma proteína ali que poderia ser uma carne, poderia ser um frango, mas ela sempre com alimentos com alguns legumes frescos, certo? Que são os legumes estarem fresquinhos. Vocês lembram que na aula anterior eu falei para vocês sobre a sopa de Dona Maricota? Aliás, a cesta de Dona Maricota, ela fez o quê? Ela fez uma sopa, não foi? A sopa que ela fez foi com o quê? Foi com os legumes fresquinhos. Então, o ideal é dar prioridade a esses alimentos mais fresquinhos. Dona Maricota também fez um doce, ela fez uma compota com as frutas. Então, substituir sempre o quê? Substituir sempre os alimentos que são industrializados por alimentos mais fresquinhos. Certo? Quem tem o costume de comer esse biscoito recheado, certo? O biscoito recheado também é um alimento industrializado e ele não é muito bom para o fornecimento de nutrientes ao nosso organismo. Então é importante substituir esse tipo de lanche, né, o biscoito como um lanche por uma fruta, certo? Aqui tem um pacotinho de suco, né? Geralmente compramos o pacotinho, fazemos suco desses aqui de pacotinho, é muito fácil, é só diluir ele na água e pronto. O suquinho vai tá pronto, né? Mas também é um hábito que não é muito saudável, é um alimento que nós também devemos evitar, assim como os sucos de caixinha. Devemos dar prioridade aos sucos feitos da fruta, certo? Que não são, assim, artificiais. Assim também como devemos evitar os molhos, né, que são preparados industrialmente, né, igual esse que foi industrializado. Então, dar prioridade sempre a alimentos fresquinhos. Então, eu trouxe esses alimentos para demonstrar para vocês o quanto nós precisamos substituir. Esse aqui são apenas alguns de alimentos industrializados que nós precisamos consumir menos, tá? Cada vez menos. Dar prioridade somente a alimentos fresquinhos, alimentos que venham enriquecer o nosso organismo. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.